Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo e que nesse momento a gente se volte para as Escrituras Sagradas. Graças a Deus, a nossa pregação, a nossa mensagem do Evangelho do Senhor Jesus tem alcançado boa parte desse Brasil. E uma irmã lá do estado do Rio Grande do Norte, eu não vou citar o nome da irmã por questão de ética, né? Porque no último vídeo eu sugeri para que as pessoas procurassem, né, uma igreja para congregar. E a irmã me fez a seguinte pergunta: qual é a igreja perfeita? Pois bem, irmã, vamos lá. Igreja vem do latim ecclesia, e que é um templo cristão que é ensinado os ensinamentos de Jesus com ética. E se a gente for olhar para as Escrituras Sagradas, no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 24 e 25, assim diz: e consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns. Antes, admoesto-nos uns aos outros e, tanto mais, quanto vades que se vai aproximando aquele dia. O apóstolo Paulo também, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, ele disse assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Amém? Então, a irmã se refere à igreja templo. A igreja templo, o templo de construção, é um local para os irmãos congregarem. Mas o nosso corpo, o seu corpo, é o templo do Espírito Santo de Deus. Essas palavras estão escritas aqui na Bíblia. Essas palavras não são minhas. Amém? A irmã me pergunta qual que é a igreja certa. É difícil dizer para a irmã qual que é a igreja certa, num universo de 40 mil religiões hoje, mas eu deixo como sugestão para a irmã que ela analise as pregações, que ela analise as igrejas, porque a igreja tem que levar o Evangelho de Jesus. Primeiro, te apresentar Jesus, te levar ao caminho do arrependimento, te levar ao batismo, e as demais coisas serão acrescentadas. A prosperidade, a saúde, isso é dom de Deus. E essas coisas serão acrescentadas. Amém? Então eu deixo como sugestão para a irmã: observe a igreja que segue os ensinamentos de Jesus. E um outro irmão lá da cidade de Guanambi, cidade do meu amigo Elton das Neves, uma grande liderança que tem naquela cidade, quero saudar com a paz do Senhor. Ele me perguntou: como vamos saber quem são os verdadeiros profetas? Porque nós estamos cheios de falsos profetas. Pois bem, vamos lá para as Escrituras Sagradas. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, no versículo 9 e 10, o profeta Ezequiel, ele viveu 571 anos antes de Cristo. Antes de Jesus vir, ele já ensinava ali para os pastores infiéis. Se possível, abra a sua Bíblia para a gente estar meditando juntos. 34, 9 e 10. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmo. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, eles não servirão mais de pasto. Amém? Essas palavras foram ditas pelo profeta Ezequiel, quando ele profetizava o povo de Israel. E dando continuidade à pergunta do irmão referente aos falsos profetas, o próprio Jesus nos ensinou ali no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 15. Ele diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vestidos como ovelhas,
mas interiormente são lobos devoradores. Então é preciso de que a gente esteja atento a esses falsos profetas. E que eu deixo como observação. Observe se as pregações estão dentro das Escrituras Sagradas. Observa se aquele irmão está conduzindo o rebanho, se está conforme diz a Bíblia os ensinamentos dele. Amém? E lembre-se, cada um dará conta de si mesmo. Uma outra irmã aqui da cidade de Sorriso, ela disse para mim o seguinte: irmão, como que eu vou à igreja? Eu vou ter que deixar as minhas roupas, deixar as minhas joias, deixar as minhas coisas? Irmã, eu digo para a senhora o seguinte: vá do jeito que a senhora está. O Espírito Santo de Deus vai dizer para a senhora como a senhora tem que se portar ou não. Mas a senhora vá congregar da forma que a senhora está. Amém? Sabe por que eu digo isso para a irmã? Porque o livro de Atos, no capítulo 10, no versículo 34, assim diz. Capítulo 10, versículo 34. E o apóstolo Pedro, quando abriu a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Partindo desse princípio, a senhora não se preocupe que as pessoas vão achar da senhora. Se a sua roupa está adequada, se a sua roupa não está adequada. Isso Deus vai capacitar a senhora. Portanto, irmã, também o apóstolo Paulo, ali no livro de Romanos, no capítulo 2, no versículo 11, ele também assim deixou o ensinamento para nós. Capítulo 2, versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Portanto, que a irmã não se preocupe. Amém? Glória a Deus. Como eu já disse anteriormente, procure uma igreja que realmente pregue as palavras contidas nesse livro e vá congregar em o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por Deus ter enviado os irmãos para fazer a pergunta. Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado de estar capacitado para responder aos irmãos com base na Bíblia. E para finalizar, eu quero deixar uma mensagem para você que me ouve nesse momento, para você que me acompanha nesse momento através desse vídeo, aonde você estiver. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 19, assim diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então a palavra que eu deixo para você, para mim, que nós devemos arrepender e converter-vos ao Senhor. E é tempo para isso. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. E essa porta é a porta do nosso coração. Que Deus abençoe cada um de vocês e um forte abraço.